Olá, você que acompanha a TV Câmara, nós estamos aqui hoje no plenário Dr. Jean Bazé para uma roda de conversa com 2 membros do Legislativo que estão chegando para o primeiro mandato, Dr. Bruno Silva e o vereador Michael Gonçalves. E para começar essa roda de conversa, vamos pedir para os vereadores apresentarem um pouco da sua trajetória até aqui. Vereadores, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar com o vereador Bruno Silva. Fala um pouco para a gente da sua trajetória, até você ser eleito agora, né, para esse primeiro mandato. Conta para a gente como que era o seu trabalho aqui em Nova Friburgo. Clarissa, obrigado por essa possibilidade da gente estar podendo externar aquilo que a gente é, aquilo que a gente trabalha. E você na sua casa também, obrigado pela sua audiência e a sua paciência em estar ouvindo um pouco da nossa história. Bem, para a gente poder sintetizar e a gente ter mais tempo dos debates da nossa conversa, basicamente ali no ano de 2016, 2017, a gente finaliza, Clarissa, a faculdade de Direito. É um sonho muito antigo, finalizar a faculdade, que a gente sabe o quanto é difícil a gente concluir a faculdade. E ali nós conseguimos finalizar em 2017, conseguimos passar no concurso da Ordem e pegar essa carteirinha. E eu falo isso por quê? Porque a partir do momento em que eu me formei advogado, eu comecei a entrar um pouco mais nos problemas da sociedade, no âmbito do direito, em várias situações, e a gente vê no dia a dia, e a população friburguense, a população brasileira, de uma forma geral, é uma população muito simples, e a gente começa a ter aquela sensação de injustiça acontecendo. Somado a isso, e junto com os vários atendimentos, a gente começava a perceber a população grata ao nosso trabalho e também a população fazendo mais alguns pedidos, geralmente para o seu bairro, uma rua com buraco, uma ponte que não está sendo feita a manutenção, coisas que acontecem no cotidiano. E então, quando foi em 2020, surgiu essa ideia juntamente com um grupo da gente se candidatar a vereador, e naquele momento estávamos passando por uma pandemia, uma eleição, né, Marco, muito difícil, e nós conseguimos 607 votos. Lamentavelmente, o partido não conseguiu montar uma legenda, mas o grupo continua, o grupo permaneceu, e aí sim, em 2024, nós entramos num partido muito organizado, muito bem administrado, que deu todo o suporte para que a gente concorresse e aprove a Deus e a população, com os 1.060 votos, a gente conseguir entrar para a carreira pública como vereador, somado também com a carreira, né, de advogado, que nós começamos lá em 2017, juntamos essas duas para poder colocar o nosso serviço à população, e aí nasce essa vontade, esse desejo de lutar contra as injustiças que acontecem na sociedade. Tá certo. E o senhor, vereador Michael? Olha, primeiro agradecer de participar do programa, esclarecer para quem está em casa quem é o Michael, o Salve, e lembrar aqui, o período do vereador Bruno. Bruno, na adolescência, eu frequentava Maranata, que se chama Maranata. O Bruno também fazia parte da liderança. Sim, sim. E a gente sempre trocava algumas ideias em retiro e encontros. E quando eu vi Bruno participando do processo eleitoral, fiquei muito feliz. Porque, claro que a gente quer o apoio daquele grupo daí que participou junto com a gente, mas as pessoas falavam, Michael, eu queria muito votar em você, mas o Bruno veio candidato lá pela igreja. Eu falei, olha, excelente pessoa, eu espero que ele possa ganhar também. Eu participei da eleição de 2016, na minha primeira experiência, decidi em cima da hora, foi em abril, assinei a ficha de filiação no último dia no Democracia Cristã. O partido fez 2 vereadores e eu perdi por 9 votos. Foi uma experiência bacana, mas ao mesmo tempo frustrante, porque eu vi que faltou um pouquinho de empenho. Em 2020, participei novamente do mesmo partido, esperava que o partido devia fazer 2 a 3 cadeiras, o partido fez só 2 cadeiras, eu fiquei na trave novamente, mas fui mais votado que 9 vereadores que assumiram nessa casa. Eu falei, olha, foi só uma questão de partido, eu tive vitória nas eleições. E aí vi a participação do Bruno nesse processo também de 2020, no outro partido, a gente conversava muito, falou, 2024 vai chegar a nossa hora. E a gente passava pela avenida pedindo voto, esparrava um pro outro, falei, vai pra casa, você tá eleito, vai pra casa você. A gente brincava muito na dizer isso, porque na realidade é isso, não é uma vitória nossa. Claro que a gente se sente muito feliz de estar podendo estar aqui nessa casa, sentado nessa cadeira, representando os anseios da população, mas é uma vitória coletiva.
É um grupo de pessoas que acreditou em você, é um grupo de pessoas que quer realmente a melhoria para o seu bairro, para a sua comunidade. Para a legislação aqui da nossa casa, nós temos temas polêmicos aqui dentro da casa que a gente precisa ter esse olhar sensível. Então, nada mais justo do que ser condecorado com o título de vereador e trabalhar do lado do vereador Bruno. Para mim está sendo uma honra, a gente batalhou junto. E em alguns momentos a gente diverge de algumas opiniões, mas o respeito se mantém, a ideia de uma política progressista, inovadora, continua e a gente está aí para poder dar sua mão para essa Casa Legislativa. Tá certo. Bom, falando um pouco sobre a campanha do vereador Bruno Silva, o senhor falou bastante sobre o gabinete itinerante, que é um projeto muito interessante aqui para os bairros de Nova Friburgo. Vou pedir para o senhor explicar um pouquinho de como ele vai funcionar. É importante informar que quando a gente está na rua, a gente consegue reparar que a sociedade ela tem anseio dessa proximidade com o vereador, porque geralmente, quando a pessoa ela é eleita, ela meio que some da sociedade e isso não é algo muito sadio. Por que a pessoa some? Por causa da quantidade de demandas que o município tem. Apesar do prefeito estar fazendo um bom trabalho, eu considero um bom trabalho, a urna considerou um bom trabalho, ainda assim tem muita coisa a ser feita. E na campanha, eu sempre falei com as pessoas, eu quero estar na rua. E uma forma da gente estar na rua como vereador é o gabinete itinerante. Então, como é que vai funcionar? É uma barraca com 2, 3 mesas, algumas cadeiras, um café, né, para a população poder estar junto com a gente tomando um cafezinho, trocando uma ideia, conversando, trazendo a demanda. Instala essa barraca no centro de um bairro, num local de fácil acesso do bairro. A gente vai fazer toda a divulgação, como já estamos fazendo a divulgação, e ali a população chega lá e fala das demandas, rua esburacada, lâmpada queimada, e a gente vai a fazer essas anotações para poder cobrar de quem é o competente para poder fazer as obras, que no caso é o Poder Executivo. O primeiro bairro que foi escolhido e não foi um sorteio foi o bairro Jardim Califórnia, que eu sou o vereador mais bem votado daquela comunidade. É um bairro aparentemente pequeno, né? Muitas pessoas que moram nesse bairro nem votam ali e mesmo assim conseguimos 106 votos só na urna daquela escola que fica ali próximo dos prédios. Então, por questão de gratidão ao bairro do Jardim Califórnia, nós escolhemos esse bairro para no dia 29 começar o gabinete para a população poder ir conversar, levar as demandas, reclamação, sugestão, elogio. E partindo do Califórnia, no decorrer dos 4 anos, queremos visitar, não sei se todos, mas a maioria das comunidades de Nova Friburgo, para poder sempre estar próximo da população. Realmente é um projeto muito interessante, porque é assim que a gente vê as carências dos bairros, né? Faz um mapeamento das necessidades. E falando um pouco sobre isso, o vereador Michael esteve recentemente em Brasília. Quem acompanha nas redes sociais viu que o senhor esteve até lá, conversou com o deputado Luiz Lima, que aparentemente é um amigo próximo do senhor. Você pode falar um pouco dessa aproximação e o que Nova Friburgo pode se beneficiar desse contato que o senhor tem? Claro, o Luiz é parceiro de política, o deputado mais votado da nossa cidade por 2 eleições. Ele me fez um convite, fui a Brasília com recursos próprios, deixar isso bem claro, porque as pessoas às vezes pensam que a gente está em Brasília, está usando dinheiro público, nada disso, fomos com recursos próprios. Fui lá conhecer os ministérios, conhecer os programas, conhecer como funciona o trâmite. Naquele momento eu cheguei em Brasília, no momento onde era deliberadas emendas parlamentares, então você via ali um monte de prefeito batendo de gabinete em gabinete, pedindo recurso para poder levar para a cidade. Um deputado tem um quantitativo muito grande de emenda, além da emenda individual, tem emenda de bancada. Então a gente foi para lá para tentar buscar um pouquinho para a nossa cidade. Historicamente, o deputado Luiz Lima é o deputado que mais colocou recurso nessa cidade. Esse ano a gente já pega algumas indicações dele, no sentido mais para a área do esporte. Somos o único núcleo esportivo da nossa cidade, lá em Amparo, que dá uniforme, chuteira, são 4 profissionais trabalhando ali ao mesmo tempo. Nem a prefeitura de Friburgo consegue ofertar isso. Então é quando a gente vê pessoas que se desdobram para a nossa cidade nesse sentido, a gente tem que bater palma assim e tentar buscar. E assim, fazer até o apelo, né, que todos os partidos comecem a conectar os seus deputados, porque ano que vem eles começam a vir aqui. Pegam os vereadores de mandato, sim, que foram aprovados pela população e começam a trazer esses vereadores para um processo natural
de apoio político. Mas também a gente tem que ver aquele deputado que ajudou nessa cidade. E a população tem feito esse filtro. A população tem pensado no voto. Essa última eleição para prefeito a gente viu isso. A falta de opção da direita fez com que a população votasse em peso em um único candidato que possivelmente seria da direita. Talvez isso não tenha sido nenhuma aprovação imediata do prefeito. Talvez isso tenha sido a falta de opção. Você acaba levando aquele que talvez te represente. Mas isso é bom, porque quando o prefeito foi eleito com 20 mil votos, ele tinha apenas uma parcela pequena que votou nele. Agora não, agora ele deve muito mais satisfação. Então assim, tanto eu, que não estava na coligação do prefeito, quanto o mundo, aí devemos trabalhar para que a cidade evolua. Buscando recursos em Brasília, conectando com os deputados, porque na realidade eu não posso estar no avião e torcer para que o piloto derrube ele. Então, se o piloto do nosso avião é o Johnny Maia, que é o prefeito atual, a gente tem sim que trabalhar em conjunto para melhorar a nossa cidade. Tá certo. E falando em melhoria para a nossa cidade, a gente vê que a maioria dos bairros que mais carece são os de baixa renda, né? A questão das estradas. Doutor Bruno, você pode comentar um pouco para a gente de como você analisa o cenário de Nova Friburgo, dessa carência que a gente vê? Sim, o que você falou é uma verdade. E eu volto até a campanha, porque a campanha foi um momento que andamos muito. Eu encontrei com o Michael várias vezes por Friburgo. Então andamos muito, vimos muito as necessidades de Friburgo, e o que você falou é uma verdade, sim. As populações mais carentes, os bairros considerados proletariados, né, que a lei chama, são os bairros que às vezes não tem uma creche, e nós podemos pegar como exemplo o bairro do Terra Nova, que ainda precisa ser feita uma série de melhorias. Engraçado que os bairros mais afastados de Friburgo, que tinham tudo para também não ter uma atenção do governo, esses bairros até que Salinas a gente consegue observar que tem um pouco de atenção, Amparo, São Pedro, mas alguns bairros carentes, principalmente da área de Conselheiro Paulino, e aí eu também não consigo entender como que um bairro que dá uma produção, que dá um PIB tão alto para Friburgo, com tantas empresas localizadas lá, é um bairro um pouco carente, que precisa de demandas. Então, o próprio gabinete itinerante vai funcionar muito para que eu retorne até esses locais que eu já fui na campanha, agora sim, com o instrumento em mãos e com o material em mãos que nós temos, que a nossa Câmara proporciona, que são os ofícios, requerimentos e vários outros instrumentos que nós temos, anotar essas demandas e levar para o Executivo e cobrar do Executivo. Porque apesar de hoje nós somos considerados da base do governo, não significa que não haverá uma fiscalização. Nós somos base porque nós compactuamos, andamos juntos na campanha, formamos uma legenda e compactuamos com algumas ideias. Mas, mesmo assim, terá muita cobrança e muita fiscalização por parte do nosso gabinete. Com certeza. Vereador Michael, você falou um pouco sobre esse número expressivo de votos do atual prefeito, e a gente viu muito nas eleições falar muito sobre o asfalto, né, o recapeamento das obras, mas a gente vê ainda muita carência nas estradas de Nova Friburgo. Como que o senhor analisa esse cenário aqui? Como que você acha que essa pauta deva ser tratada a partir de agora, depois desse aumento do assunto nas eleições, as pessoas falarem muito sobre isso? A gente foi presenteado por uma usina de asfalto no governo do Rogério Cabral. E as pessoas naquele momento falavam um monte, aqui comprar uma usina, isso é um elefante branco. No período do Renato Bravo, tivemos uma pandemia, não conseguiu colocar a usina para voltar a trabalhar na sua excelência. Johnny trabalhou nesse sentido e conseguiu beneficiar muito a cidade de Nova Friburgo. Você pega São Geraldo, um bairro que era paralelepípedo, irregular, e fez o asfalto de cima e baixo. E você pega a eleição do vereador daquela localidade. Então foi um reflexo direto, sim, na eleição. Não tem como a gente dizer que isso não aconteceu. Você pega vereadores que estavam na base do governo, que em suas localidades conseguiram asfaltar uma rua. Isso repercutiu diretamente no vereador. Mas isso é bom, porque agora o vereador vai ter que se reinventar mais ainda, né? Porque não tem mais o asfalto para colocar. Então a comunidade começa a ganhar. Então, São Geraldo, foi colocado o asfalto. O vereador daquela localidade agora ele vai ter que se reinventar e trabalhar muito mais para que a população faça novamente a aprovação dele na urna. Nós ganhamos um contrato de 4 anos e a gente precisa renovar esse contrato. Foi sim
A estrutura do governo faz uma diferença. E as nossas estradas, como o Bruno bem falou, ela precisa sim de atenção. A gente vai ali para a região do terceiro distrito, Salinas, tem um topo ali que você, se não me engano, são 3, 4 quilômetros no máximo, que você liga Salinas a Campo do Coelho. Então você evita que quem mora naquela localidade tenha que dar a volta lá pelo Ceasa, que é longe, passa lá por Barracão dos Mês, encurta o caminho, melhora os fomentos da produção daquela região. Então esse acho que é o nosso propósito, né? Começar a fazer isso que você está fazendo com o Gabinete Itinerante, que é um excelente projeto. Ele vai até a comunidade, ouve a comunidade ali dentro do teu in loco, digamos assim, e isso com certeza tem absoluta confiança que vai dar resultado. E esse é o nosso papel. A gente precisa mostrar para as pessoas que o vereador trabalha. Muitas pessoas têm uma visão do legislativo como se o legislativo não fizesse nada. Olha, ontem nós recebemos alguns projetos na casa em regime de urgência. O que a gente tem que fazer, Bruno? Abdicar tudo. Se eu tenho um aniversário para ir, uma comemoração, o pessoal não dá mais. Eu preciso me dedicar, que eu tenho um prazo de 24 horas para poder fazer os meus apontamentos aqui nessa lei. Ler várias folhas. Exato. Não são pequenas. Tem 24 horas para fazer isso. Exatamente. Então é isso. A gente trabalha bastante, só que a gente quer trabalhar mais. Sim. E para quem é vereador atuante, dia deveria ter mais de 24 horas, sim, porque não dá tempo de fazer tudo. Realmente, são muitos setores, muitas pautas, né? Muitas melhores que a gente precisa para a nossa cidade. E falando um pouco sobre Nova Friburgo, eu queria que os senhores fizessem uma consideração sobre o cenário da saúde aqui na cidade também, que é um assunto muito discutido, começando pelo vereador Bruno. A saúde, para mim, foi uma das áreas do governo Johnny que eu não consegui ver um avanço significativo, tá? Nós tivemos alguns avanços sim na saúde, mas ainda a gente consegue entender que é possível cada vez mais fazer mais. E também, em contrapartida, nós temos algumas justificativas para que isso não aconteça. Nós temos o nosso hospital, que é chamado de municipal, mas que ao mesmo tempo atende 14 municípios. Então, nós temos uma demanda muito grande que vem de fora para cá. Mas, de fato, a saúde, eu estive visitando o Raul Sertã sábado passado e consegui ver, naquele dia, tinha muitas pessoas internadas que não tinha a ver com Covid, eram outras áreas. Parece que a reumatologia estava naquele dia com uma sobrecarga muito grande. Então, a saúde é sim uma situação que eu já até conversei com o prefeito Johnny, levamos algumas ideias, as mesmas ideias que nós falamos na campanha, e sempre que eu falar das ideias eu vou fazer o link da campanha, porque foi o momento que eu expus ao público aquilo que eu penso sobre saúde. Ideias de descentralizar, Maico, por exemplo, nós temos uma criança hoje que não tem plano de saúde, que passa mal, que ela precisa ir para o Raul Sertã. Aí você chega no Raul Sertã, você vê que aquele ambiente, porque para a criança precisa ter um ambiente de cores, paredes coloridas, sei lá, personagem na parede, algo que ajude a criança naquela manutenção, naquela recuperação. E o Raul Sertã ainda não tem na sua plenitude isso. Então, quando você descentraliza, você cria o Prontil, que não é um projeto meu, é um projeto já antigo, que já tem em várias cidades, que é um hospital exclusivo para crianças. Você faz as crianças serem bem atendidas e, ao mesmo tempo, você abre mais vagas no Raul Sertã. Então, essa foi uma ideia que eu passei para o prefeito, porque de todas as áreas da administração, não só dele, mas das anteriores, a saúde, para mim, é o que mais precisa avançar. Exato. A gente não pode usar a prerrogativa que é usada por muitos, né? Sempre foi assim. Então, se a gente for sempre justificar o sempre foi assim, que vai o nosso papel aqui, né, vereador? Sim. Existem alguns pontos que tem que ser analisados. Um deputado colocou uma emenda para fazer um posto de saúde em Lumiar. E eles querem que esse posto de saúde seja por 24 horas. A população ficou feliz, chegou uma emenda naquela localidade. Mas agora tem um outro problema. Será que esse deputado vai se comprometer em mandar um recurso todo ano para o município para custear o atendimento daquela localidade? Porque tem esse problema. A questão do soro, vamos pensar no soro. O soro, ele sai do Raul Sertã. Soro antiofídeo. Estou falando do soro porque é uma região de muita mata, então sempre tem uma picada de inseto, aranha, cobra, peçonhente. Então, tem que ser prescrevido aqui. Não pode sair daqui e ficar lá. Então, o médico daqui tem que prescrever, anotar, tem todo um certo sistema. Então, como que a gente vai manter esse atendimento lá?
A gente tem o SAMU. O SAMU pode muito bem mandar uma ambulância para lá, fazer esse atendimento. Às vezes até lá mesmo já se soluciona. Não ter que sobrecarregar o sistema ali, a nossa emergência. Mas nós não temos uma central do SAMU aqui ainda. Nossa central do SAMU está em Petrópolis. Então, assim, a gente precisa ponderar isso, Bruno. Se a saúde nunca deu solução, por que o SAMU, pelo Ministério da Saúde, se eu tive no Ministério, eu tenho um relatório, depois se quiser até te passo, vereador. Nossa cidade já consta no Ministério com 203 mil habitantes. Eu tenho algumas informações ali. Nós somos uma cidade que atendemos 10.700 pessoas com Bolsa Família. Tem um diagnóstico do nosso município que está ali comigo. E o SAMU já pode vir para cá. Então, precisa trabalhar nesse sentido. Porque se a gente sempre usar a prerrogativa, sempre foi assim. Esses dias eu esbarrei com um vereador dentro da Raul Sertã. Tinha um amigo que ficou internado. E aí vou elogiar até o ponto de convênio. Ele entrou, sentiu um desconforto no peito, fez toda a parte de exames, passou pelo médico, foi detectado que ele precisa fazer uma cirurgia cardiovascular. Quem faz essa cirurgia é o Sr. Lucas. Em 6 dias ele já estava pronto, com risco cirúrgico na mão, já podendo operar. Enviaram um e-mail pela central de regulação para o São Lucas e está 25 dias aguardando para poder fazer essa cirurgia. Peraí, o problema é o Raul Sertã ou é o São Lucas o convênio? Por que está tendo esse problema de comunicação com o São Lucas? Se é um conveniado que recebe diretamente do SUS, não tem problema de pagamento, né? Primeiro eu acho que não. Então eu vou pedir um requerimento em falso caso para que a gente possa usar o material que o Legislativo tem. E vereador, é isso, é a gente juntos conseguirmos na ponta levar uma solução. A questão de acesso na saúde. Essa semana eu vi um diretor do hospital dizendo que tinham pessoas dando golpe, se fazendo por médico, pedindo Pix. Olha, isso é uma questão de acesso na interna. Quem está internado ali, existe a lei de proteção de dados. A pessoa que está internada ali, você não pode nem saber o tipo sanguíneo dela. Porque imagina se todo mundo sabe o tipo sanguíneo de quem está internado. O vereador Bruno foi internado, ele tem HIV. Isso não pode ser divulgado. Sim. É uma grande mentira. Mas isso, para pessoas que têm HIV, tem que ser preservado, vereador. Então hoje o acesso ao Raul Sertã também está de uma forma escancarada. Entra todo mundo, é uma grande porteira aberta, você vai até onde você tem que ir sem ser abordado por ninguém. Então a gente precisa começar a cuidar dos nossos, porque, claro, a gente tem uma sobrecarga. Se a gente começa a cuidar dos nossos, daqui a pouco começa a ir no governo estadual, pressionar, pedir recurso, porque a nossa saúde realmente carece de atenção de ambos os lados. Com certeza. A gente parar para falar do tema da saúde é pauta para vários programas, né? Então, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho também sobre educação, que foi um tema muito debatido no último governo do prefeito Johnny Michael, o fechamento de escolas, também a inauguração de outras escolas. Vocês podem também deixar o parecer desse cenário atual aqui na cidade? Sim, coincidentemente, nós vamos votar 5 projetos de lei aqui na Câmara, em regime de urgência que o prefeito mandou para a gente, justamente sobre a matéria educação. Então, eu já posso adiantar aqui, por exemplo, que algumas rubricas no contra-cheque da pessoa, do servidor, chamado difícil acesso e o de regência, eles não mais serão umas verbas indenizatórias. Essas 2 verbas passarão a ser remuneratórias, tá? E o que muda? Muda que na hora que a professora for ter o seu salário de maternidade, essas verbas farão parte do cálculo e no final vai ganhar mais. Ou no momento do professor se aposentar, ele também com essas 2 verbas incorporadas à sua remuneração, não sendo mais verba indenizatória, mas sendo verbas remuneratórias, eles vão ganhar um salário maior. Vamos votar também o plano de carreira, onde tem o triênio, tem várias bonificações e retornando a esse projeto que vai levar essas 2 rubricas do contra-cheque para remuneratório, nós fizemos algumas simulações onde, exemplo, uma diretora de uma escola que ganhava R$ 13.900 vai passar a ganhar R$ 4.900. Então,
um aumento de até 44%, e aí sim a folha da educação ela terá um aumento de pelo menos aí uns 3 milhões, respeitando aquilo que manda a Constituição. Então, vamos votar uma série de pacotes aqui que eles vão com certeza fazer aumentar o valor da remuneração, não só dos professores, mas também do pessoal do apoio. Quando eu falo apoio, é aquela galera que fica no bastidor, que dá todo o suporte para que o professor possa chegar na sala de aula e está tudo pronto para ele poder dar aula. Então a galera do apoio, que também são pessoas, são guerreiros, que fazem um trabalho fantástico, com essas propostas, com esses projetos enviados pelo governo para a Câmara, nós vamos aumentar e bem a remuneração deles. Bom, você aí de casa que não sabe do que a gente está falando, hoje acontecerá a 98ª sessão extraordinária aqui no plenário para debater essas pautas da educação que o vereador Bruno Silva já adiantou. Bom, vereador Michael, você pode também adiantar um pouco sobre a sua percepção do que será votado aqui hoje? Posso sim. Diferente do vereador Bruno, e isso é bom a gente dialogar e sempre entender o outro. Eu discordo que isso seja bom para a educação. Quando você tem uma regência, é um adicional de R$ 373 que é adicionado aos professores que atuam em sala de aula, que se dedicam, fazem plano de aula, corrigem prova, é o psicólogo que conversa com a família. Esse adicional é um adicional extra pelo grande esforço que ele faz pela nossa educação. Está se dizendo no projeto que vai ter um aumento de 44%. Em 2022, a prefeitura disse que iria equiparar o salário ao piso, que daria um percentual de 33% de aumento. Naquela ocasião, o prefeito deu 11% apenas, ficou faltando 22% de aumento para poder equiparar o piso nacional. Quando você retira essa regência, você automaticamente aumenta o salário em 20%. Isso agora em março. Em outubro, vai ter um ajuste de 22%, mas nada mais do que uma correção, que já deveria ter sido feita. Então essa ideia de 44% de aumento, ela não acontece. E tem um ponto muito importante, que é a questão do profissional que atua longe dos grandes centros. Quando você tira esse benefício desse profissional, você prejudica a educação longe. Aquela comunidade que tem um professor que se desloca até ali para dar aula, ela vai perder esse professor. Qual professor vai querer se deslocar no interior, botar o seu carro, a sua estrutura, ali toda... a gente acabou de falar aqui de estradas em péssimas condições, professor atuando longe do centro da cidade, ganhando igual o professor que atua no centro da cidade com asfalto. Então nós vamos ter um problema muito grande na educação dessas crianças, que pode repercutir diretamente uma perda significativa da educação do município, porque eu tenho certeza que o profissional vai se sentir desqualificado, desmerecido, ele não vai querer ir para essas localidades. Então eu não vejo essa retirada de benefícios como uma vantagem. Eu vejo sim como uma perda significativa do salário desses professores que se dedicam muito à nossa comunidade, e mexer com a educação é mexer com o nosso futuro. Acho que existem outros lugares que a gente poderia estar enxugando alguma parcela de dinheiro. Foi criada agora 4 secretarias para poder beneficiar vereadores que perderam a eleição e estavam coligados com o prefeito. A gente poderia ter deixado essas secretarias no primeiro momento e valorizado a educação do nosso Lúcio. Tá certo. Vereadores, obrigada pelas considerações. A gente está encaminhando para o encerramento dessa roda de conversa. Eu vou pedir, então, para que o vereador Bruno Silva fale um pouco do seu perfil de vereador, o que a gente pode esperar da sua atuação aqui na casa. Agradecer novamente a participação, a possibilidade da gente estar levando, né, Marco, para a população, através da imprensa, que para mim é um poder fantástico que a nossa sociedade tem, de poder levar as nossas ideias, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vai trabalhar. O meu perfil vai ser o perfil técnico, tá? A gente vai usar daquilo que nós estudamos para poder trabalhar com a maior técnica possível, um perfil também fiscalizador e um perfil acessível para que a população possa saber onde nós estamos, além do gabinete itinerante. Eu já também abri o gabinete aqui às quintas-feiras para que a população possa vir aqui. Então, a gente será regido por transparência, acessibilidade, uma facilidade que o povo vai ter
para poder acessar o gabinete do Dr. Bruno Silva. E, novamente, obrigado pelo convite. Certo. Obrigado. Senhor vereador Maicon, como que você acha que Nova Friburgo vai se beneficiar do seu primeiro mandato? Olha, trazendo transparência, inovação para o setor público. Tive uma reunião recentemente com o secretário de Saúde. Fiquei muito feliz quando ele disse assim: vi um projeto seu durante a campanha que me chamou a atenção. Vamos tentar ver a viabilidade dele. Eu falei, não vai faltar da minha parte empenho e nem recurso. Se for recurso, eu vou buscar junto ao deputado. Se for empenho, eu vou estar todo dia lá no porta dele para poder desenvolver e levar o melhor para a nossa cidade. Acredito muito que essa Câmara Municipal tem que retomar o cenário político da cidade. A gente está perdendo grandes lideranças políticas porque a Casa Legislativa não tem formado novas lideranças. Vereador Bruno, nós divergimos em algumas ideias, mas temos o mesmo propósito: trabalhar em prol da nossa cidade, melhorar, ouvir as pessoas. Acho que isso é o que vai perdurar pelo meu mandato, também entendo que o mandato do vereador Bruno, para que a gente possa ser renovado, mandato após mandato, e quem sabe chegar a nível estadual, federal, para que a gente possa representar a nossa cidade e trazer recursos, porque nós moramos na melhor cidade do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a participação de todos aqui no programa de hoje, parabenizar também pelo trabalho até aqui. E você de casa que nos acompanha, obrigada pela audiência, companhia e carinho, e até a próxima.